No vídeo passado, apresentamos estratégias para destravar o bloqueio criativo e superar as barreiras que dificultam o fluir da criatividade em sua vida. Neste vídeo, como prometido, vamos apresentar uma das principais teorias sobre o processo criativo, o flow. Ou como dizemos em português, teoria do fluxo criativo, de Mihail Csikszentmihalyi. Assista o vídeo inteiro para entender melhor o que é o flow, palavra tão dita e usada no mundo atual. Mas se preferir, apenas ouça o texto narrado. Esse vídeo esclarece de uma vez por todas o que é o fluxo criativo e indica formas para você vivenciar o seu próprio estado de fluxo. Preciso do seu like porque assim podemos tornar o mundo um lugar mais criativo. É com o seu like e os comentários sobre sua experiência que fará o vídeo chegar a mais pessoas. Mas agora, vamos ao tema do vídeo. O flow ou teoria do fluxo. Mihail Csikszentmihalyi foi um psicólogo húngaro-americano conhecido por seu trabalho em psicologia positiva e pelo desenvolvimento da teoria do flow. Ele nasceu em 29 de setembro de 1934 e faleceu em 20 de outubro de 2021, aos 87 anos. Csikszentmihalyi obteve seu diploma em psicologia pela Universidade de Chicago em 1959 e depois defendeu seu mestrado e doutorado na mesma universidade. Ao longo de sua carreira, ele exerceu vários papéis acadêmicos e publicou numerosos artigos e livros sobre temas como a educação, o envelhecimento, a criatividade e a felicidade. Em seu trabalho mais conhecido, Csikszentmihalyi desenvolveu a teoria do fluxo. Ele a descreve como um estado mental de absorção completa. Estado esse que é alcançado quando alguém está imerso em uma atividade desafiadora, que é suficientemente difícil para ser estimulante, mas não tão difícil a ponto de ser esmagadora. Segundo essa teoria, pessoas que experimentam o fluxo tendem a se sentir mais felizes e satisfeitas com suas vidas em geral. A teoria do fluxo. Para Mihail Csikszentmihalyi, a teoria do fluxo, também conhecida como experiência ótima, é uma descrição da experiência humana em atividades que exigem envolvimento total e atenção plena. Sim, embora não tenha usado o conceito de mindfulness, ele já percebia a importância do foco na vivência do estado emocional de fluxo. Csikszentmihalyi começou a desenvolver a teoria do fluxo na década de 1970, quando estudava pessoas que se engajavam em atividades intensas e altamente motivadoras, como escalada e dança. Ele descobriu que essas pessoas relatavam uma sensação de felicidade e realização quando estavam imersas nessas atividades, o que o levou a investigar mais profundamente a natureza desse estado emocional. Ao longo dos anos, Csikszentmihalyi conduziu vários estudos e entrevistou muitas pessoas para entender melhor a experiência do fluxo. Ele descobriu que o fluxo é um estado psicológico que ocorre quando uma pessoa está completamente imersa em uma atividade, sentindo-se energizada, focada e totalmente presente no momento. Durante o fluxo, as pessoas experimentam uma sensação de controle sobre sua experiência e perdem a noção do tempo. E você pode experimentar o seu próprio fluxo criativo. Segundo a teoria do fluxo, há algumas condições até bem simples que precisam estar presentes para que uma pessoa entre em estado de fluxo. Algumas dessas condições incluem: 1. A atividade deve ser desafiante e ter objetivos claros. 2. A pessoa deve ter habilidades adequadas para a atividade. 3. A pessoa deve receber feedback imediato sobre seu desempenho. 4. A atividade deve ser envolvente e ter um grau adequado de complexidade. A teoria do fluxo tem sido aplicada em vários campos, incluindo educação, negócios, esportes e psicologia clínica. Csikszentmihalyi acredita que cada pessoa possa encontrar atividades adequadas às suas habilidades que proporcionam uma experiência de fluxo. Essa é uma maneira importante de promover o bem-estar e a felicidade em nossas vidas. Caso não tenha as habilidades necessárias para realizar as atividades de interesse, um passo importante e necessário é buscar desenvolver essas habilidades. Os exercícios fazem o mestre. Na teoria do fluxo de Mihail Csikszentmihalyi, o feedback imediato é considerado um dos elementos essenciais para uma experiência de fluxo bem-sucedida. O feedback imediato refere-se ao retorno que uma pessoa recebe sobre seu desempenho enquanto está realizando uma atividade desafiadora. O feedback imediato é importante na teoria do fluxo por algumas razões. Em primeiro lugar,
o feedback permite que a pessoa ajuste seu desempenho em tempo real. Isso significa que, se a atividade for muito fácil ou muito difícil, a pessoa pode fazer ajustes para encontrar um equilíbrio entre desafio e habilidade e, assim, manter-se no estado de fluxo. O feedback também ajuda a pessoa a manter o foco e a motivação, fornecendo uma sensação de progresso e realização. Esse retorno pode ser da própria pessoa, ao perceber que está indo bem na realização da tarefa. Um avanço na escalada, um novo passo de dança, um acorde dominado, uma pincelada diferente são exemplos de indicadores de desempenho da atividade. O feedback pode ser externo, isto é, outra pessoa demonstra com palavras, gestos ou mesmo um olhar que aprova e reconhece o valor da atividade realizada. Esse retorno é mais energia para o fluxo. Além disso, o feedback imediato é importante na teoria do fluxo porque ajuda a pessoa a manter o controle sobre sua experiência. Quando uma pessoa está engajada em uma atividade desafiadora, ela precisa de um senso de controle para continuar a se sentir motivada e envolvida. O feedback imediato permite que a pessoa sinta que está no controle da situação, o que pode ser essencial para manter a sensação de fluxo. Em resumo, o feedback imediato é um elemento crucial na teoria do fluxo de Csikszentmihalyi, pois permite que a pessoa ajuste seu desempenho, mantenha o foco e a motivação, e sinta que está no controle de sua experiência. A experiência ótima. Como dissemos, e reforçaremos essa ideia, Mihail Csikszentmihalyi, em sua teoria do fluxo, entende a experiência ótima como um estado mental em que a pessoa está totalmente engajada e envolvida em uma atividade que é desafiadora e significativa para ela. Nesse estado, a pessoa experimenta um profundo envolvimento na atividade. Sente-se energizada e focada, com um senso de controle sobre o que está fazendo. Ela também perde a noção do tempo e sente que a atividade é intrinsecamente recompensadora, ela não precisa de recompensas externas. A satisfação é interior, é a emoção de estar realizando algo novo e de valor. Para experimentar a experiência ótima, é necessário que haja um equilíbrio entre o nível de desafio da atividade e as habilidades da pessoa que a está realizando. Se a atividade é muito fácil para as habilidades da pessoa, ela pode se sentir entediada. Se a atividade é muito difícil, a pessoa pode se sentir ansiosa ou frustrada. Csikszentmihalyi argumenta que a experiência ótima é um componente importante do bem-estar e da felicidade humana. Ele acredita que, ao buscar atividades que proporcionem experiências ótimas, as pessoas podem aumentar sua qualidade de vida e encontrar um senso de significado e propósito em suas vidas. E o que é criatividade para Mihail Csikszentmihalyi? Criatividade é entendida como um processo que envolve a produção de algo novo e valioso. Ou seja, é uma atividade que pode ser realizada em qualquer área da vida, não apenas em atividades artísticas, e envolve a capacidade de transformar ideias em realidade. O autor argumenta que a criatividade envolve um equilíbrio delicado entre domínio de habilidades e a capacidade de se envolver em processos de descoberta e exploração. É um processo em que o indivíduo trabalha em uma tarefa que apresenta um desafio significativo, mas que ainda é possível de ser resolvido com as habilidades existentes. Ao mesmo tempo, a pessoa deve ser capaz de explorar novas ideias e perspectivas, permitindo que sua imaginação e intuição guiem o processo. Csikszentmihalyi também enfatiza que a criatividade não é um traço inato ou uma habilidade natural de alguns indivíduos. Em vez disso, ele argumenta que a criatividade pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo, e que a capacidade criativa pode ser cultivada em qualquer pessoa que esteja disposta a se engajar em um processo de descoberta e exploração. Por fim, ele acredita que a criatividade é uma fonte importante de felicidade e realização na vida das pessoas. Ao permitir que os indivíduos expressem sua imaginação e criem algo novo e de valor, a criatividade pode levar a um senso de realização e dar mais significado à vida. Talento ou criatividade? Em relação aos conceitos de talento e criatividade, ele os diferencia da seguinte forma. Talento é uma capacidade natural para realizar uma determinada atividade com habilidade. O talento é uma predisposição inata que permite a uma pessoa realizar uma tarefa com facilidade e rapidez. Ele afirma que o talento pode ser desenvolvido com a prática, mas é importante ter uma base natural para começar. E, sim,
da mesma forma que existem inteligências múltiplas, também existem muitos talentos. Não se preocupe caso ainda não saiba quais são os seus talentos. Fique com a gente, pois vamos te ajudar a descobrir e a desenvolver os seus talentos. Já a criatividade, por outro lado, é definida como a capacidade de produzir algo novo e original que tenha valor para o indivíduo ou para a sociedade. A criatividade envolve a capacidade de gerar ideias e soluções inovadoras, de pensar fora da caixa e de criar algo de valor que ainda não existe. Ou que não existe da forma como passa a ser percebido. Csikszentmihalyi argumenta que o talento pode ser útil para se tornar bom em uma atividade, mas a criatividade é necessária para gerar algo novo e original. Ele acredita que a criatividade pode ser desenvolvida em qualquer pessoa, não apenas em indivíduos com talentos naturais. Para ele, a criatividade é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada ao longo do tempo com o uso de técnicas específicas e a prática constante. E no mundo atual, temos muitos recursos, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento da criatividade. A obra magna em que Mihail Csikszentmihalyi diferencia os conceitos de talento e criatividade é o seu livro, publicado originalmente em 1990, Flow. A Psicologia da Experiência Ótima, em tradução livre para o português. Neste livro, ele discute a importância do fluxo como um estado de concentração plena em que uma pessoa se sente completamente imersa e envolvida em uma atividade para a realização de experiências ótimas e para o desenvolvimento da criatividade. Neste livro, ele também aborda a diferença entre talento e criatividade, destacando a importância da criatividade para gerar novas ideias e soluções inovadoras e de valor pessoal ou social. Mas afinal, quais são as relações entre a teoria do fluxo e a criatividade? A teoria do fluxo de Mihail Csikszentmihalyi está intimamente relacionada com a criatividade, pois ela sugere que o estado de fluxo é um estado mental ideal para a realização de atividades criativas. Quando uma pessoa está em estado de fluxo, ela está altamente engajada em uma atividade desafiadora que requer a aplicação de suas habilidades e conhecimentos, enquanto recebe feedback imediato sobre seu desempenho. Essas condições podem estimular a criatividade de uma pessoa de várias maneiras, incluindo foco e concentração. Quando uma pessoa está em estado de fluxo, ela geralmente está altamente focada e concentrada na atividade em que está envolvida. Isso pode levar a uma maior clareza de pensamento e um senso de clareza sobre o que precisa ser feito para resolver um problema ou concluir uma tarefa criativa. Perda da autoconsciência. Quando uma pessoa está em estado de fluxo, ela pode perder a noção do tempo e do espaço, bem como a noção de si mesma como uma entidade separada. Isso pode levar a uma maior liberdade e desinibição no pensamento e na expressão criativa. Senso de realização. Quando uma pessoa está em estado de fluxo, ela pode experimentar um senso de realização que vem de estar completamente engajada em uma atividade desafiadora e significativa. Esse sentimento de realização pode ser uma fonte de motivação para continuar a trabalhar em projetos criativos. Além disso, a teoria do fluxo sugere que a criatividade pode ser uma fonte de fluxo em si mesma. Quando uma pessoa está envolvida em uma atividade criativa, como escrever um romance, preparar um prato, pintar um quadro ou compor uma música, ela pode estar mais propensa a entrar em um estado de fluxo devido à natureza desafiadora e significativa da atividade. Em resumo, a teoria do fluxo e a criatividade estão intimamente relacionadas, e o estado de fluxo pode ser um estado ideal para a realização de atividades criativas, pois ele promove o foco, a concentração, a liberdade e a desinibição no pensamento e na expressão, e um senso de realização pessoal. E o que é fluxo criativo? Fluxo criativo, como dito, é um termo usado para descrever um estado de consciência em que uma pessoa está altamente engajada em uma atividade criativa e se sente completamente absorvida pelo processo criativo. Quando a pessoa está trabalhando em um projeto criativo desafiador que exige o uso de suas habilidades e conhecimentos, enquanto lida com os obstáculos e desafios que surgem no processo é que ocorre o fluxo criativo. Durante esse estado de fluxo, a pessoa pode perder a noção do tempo e do espaço, enquanto se concentra inteiramente na tarefa criativa à mão. E isso pode levar a uma sensação de energia, satisfação e realização pessoal, como relatam milhares de pessoas que vivem esse estado quase todos os dias. E sim, você pode experimentar o seu próprio fluxo criativo.
vamos te ajudar. O fluxo criativo também pode levar a um aumento na criatividade e na inovação. Quando uma pessoa está engajada em um processo criativo e é capaz de entrar em um estado de fluxo, ela pode ser capaz de ter ideias novas e originais que não seriam possíveis em um estado de mente menos envolvido ou menos concentrado. Lembra da relação entre inspiração e transpiração? Pois é, a teoria do fluxo reforça o entendimento de que a prática, esforço cotidiano, a busca constante da atividade desafiadora, abre as portas da inspiração. As musas são atraídas quando percebem o esforço. Obras-primas surgem como resultado do estado de fluxo. Por isso não basta entrar numa banheira para descobrir algo novo. Na verdade, algo novo poderá surgir quando relaxamos somente se tivermos conteúdo trabalhado no estado de fluxo. É preciso plantar primeiro. Depois vem o cultivo e, então, a colheita. Em resumo, o fluxo criativo é um estado psicológico que se concentra especificamente em atividades criativas, e pode levar a uma sensação de satisfação pessoal, aumento da criatividade e inovação. É um estado em que a pessoa está em sua melhor forma criativa e pode alcançar realizações significativas em suas empreitadas criativas. E a felicidade? Como a felicidade se relaciona com a criatividade e o estado de fluxo? Mihail Csikszentmihalyi define o conceito de felicidade como um estado subjetivo de bem-estar que resulta de um equilíbrio entre os desafios e as habilidades de uma pessoa. Ele argumenta que a felicidade não é um estado permanente, mas uma experiência momentânea que ocorre quando uma pessoa está envolvida em uma atividade desafiadora e significativa que é adequada às suas habilidades. De acordo com a teoria de Csikszentmihalyi, a felicidade não é simplesmente uma emoção ou um estado de prazer. Em vez disso, é um estado de fluxo em que a pessoa está completamente envolvida em uma atividade que é significativa, desafiadora e que exige o uso de suas habilidades. Durante esse estado de fluxo, a pessoa pode perder a noção do tempo e do espaço. E até de si mesma, enquanto se concentra inteiramente na tarefa em mãos. Para alcançar a felicidade, Csikszentmihalyi argumenta que é necessário que a pessoa tenha metas claras e desafiadoras, e que possua as habilidades necessárias para alcançar essas metas. Ele também sugere que a felicidade resulta de um equilíbrio entre os desafios e as habilidades de uma pessoa. Se a atividade for muito fácil, a pessoa pode se sentir entediada. Se a atividade for muito difícil, a pessoa pode se sentir ansiosa ou estressada. Em resumo, Mihail Csikszentmihalyi define o conceito de felicidade como um estado de fluxo que ocorre quando uma pessoa está envolvida em uma atividade desafiadora e significativa que é adequada às suas habilidades. Para alcançar a felicidade, é necessário um equilíbrio entre os desafios e as habilidades, e a pessoa deve ter metas claras e significativas. A relação entre fluxo criativo e felicidade é uma das principais descobertas da teoria do fluxo de Csikszentmihalyi. Segundo ele, a experiência de fluxo pode levar a um estado de felicidade, satisfação e realização pessoal. Essas condições podem levar a um sentimento de satisfação e realização, o que pode levar a uma sensação de bem-viver. Além disso, a teoria do fluxo sugere que a experiência de fluxo pode ter benefícios positivos duradouros para a saúde mental e física de uma pessoa. Quando uma pessoa está em fluxo, ela está envolvida em uma atividade que é significativa e desafiadora, e que exige o uso de suas habilidades e conhecimentos. Essa experiência pode levar a uma sensação de realização pessoal e autoconfiança, que pode ter efeitos positivos em outras áreas da vida da pessoa. A experiência de fluxo pode levar a um sentimento de satisfação e realização, que pode levar a um estado de felicidade e bem-estar. O fluxo criativo pode ter benefícios duradouros para a saúde mental e física de uma pessoa, e pode contribuir para um senso geral de realização e propósito na vida. Como já ficou claro, é muito importante buscar o fluxo criativo no dia a dia. Mas como posso me engajar em uma atividade de forma a experimentar o fluxo? Para que o seu engajamento seja completo em uma atividade e você possa experimentar o estado de fluxo, é preciso criar as condições adequadas. Aqui estão algumas estratégias que podem ajudar. 1. Defina metas claras e desafiadoras. As metas devem ser desafiadoras o suficiente para manter a pessoa envolvida e motivada,
mas também precisam ser alcançáveis. Não adianta querer voar sem poder tirar os pés do chão. As metas devem ser específicas e mensuráveis, para que a pessoa possa monitorar seu progresso. 2. Foque na atividade em si. Concentre-se na atividade em vez de se preocupar com o resultado final. Em vez de se preocupar com o que pode acontecer no futuro, perceba e sinta como a atividade é interessante e desafiadora no momento presente. 3. Receba feedback imediato. É importante receber feedback sobre o desempenho da atividade de forma imediata. Isso ajuda a pessoa a monitorar seu progresso e a ajustar seu comportamento para se adaptar às demandas da atividade. 4. Elimine distrações. Desligue o celular e outras distrações e mantenha o foco apenas na atividade em que está trabalhando. 5. Desenvolva habilidades. Para sentir-se confiante e desafiado em uma atividade, é importante desenvolver as habilidades necessárias. Ao melhorar as habilidades, a pessoa pode lidar com desafios mais complexos e alcançar níveis mais elevados de desempenho. 6. Encontre atividades significativas. As atividades devem ser significativas para a pessoa, com base em seus interesses e valores. Se a atividade não for significativa, será difícil manter o engajamento e a motivação a longo prazo. 7. Mantenha um estado de concentração. Foque na atividade como se fosse a única coisa que importa no momento. Portanto, para ficar altamente engajado em uma atividade e experimentar o estado de fluxo, é preciso definir metas claras e desafiadoras, focar na atividade, receber feedback imediato, eliminar distrações, desenvolver habilidades, encontrar atividades significativas e manter um estado de concentração. Você já deve ter se perguntado: é possível viver o fluxo no nosso dia a dia, nos nossos afazeres cotidianos? O importante é que a atividade seja desafiadora o suficiente para manter a pessoa motivada e engajada, mas também possa ser concluída com sucesso. Quando a atividade é desafiadora demais, pode gerar ansiedade, e quando é muito fácil, pode resultar em tédio. Portanto, a chave para experimentar o estado de fluxo é encontrar um equilíbrio entre habilidades e desafios, independentemente do tipo de atividade. Mas não é possível viver o tempo todo em estado de fluxo. Embora o estado de fluxo seja uma experiência positiva e altamente desejável, é um estado de consciência que requer um equilíbrio delicado entre habilidades e desafios. Além disso, o estado de fluxo é um estado de consciência temporário, que geralmente ocorre em momentos específicos e em atividades específicas. Embora possa ser possível experimentar o estado de fluxo em diferentes atividades ao longo do dia, é improvável que alguém experimente o estado de fluxo o tempo todo em todas as atividades. No entanto, é possível aumentar as chances de experimentar o estado de fluxo, criando um ambiente adequado e desenvolvendo habilidades em atividades que sejam significativas e interessantes para a pessoa. Ao fazer isso, a pessoa pode aumentar a probabilidade de entrar no estado de fluxo com mais frequência e ter uma vida mais gratificante e significativa. Existem algumas estratégias que podem ajudar a aumentar as chances de experimentar o estado de fluxo. 1. Escolha atividades que você gosta e que sejam significativas para você. É mais fácil entrar no estado de fluxo quando estamos fazendo algo que é interessante e tem significado para nós. 2. Estabeleça objetivos claros e desafiantes. Ter um objetivo claro e desafiante pode ajudar a motivar e concentrar a atenção na tarefa em questão. 3. Crie um ambiente favorável. Certifique-se de ter um ambiente que seja tranquilo e livre de distrações para que você possa se concentrar totalmente na tarefa. 4. Aprenda habilidades. Desenvolver habilidades em uma determinada atividade pode ajudar a aumentar a sensação de controle e confiança, o que pode facilitar a entrada no estado de fluxo. 5. Esteja presente e a atenção plena na tarefa. Tente estar presente no momento e foque totalmente na tarefa em questão. Evite distrações e pensamentos desnecessários que possam tirar a atenção da tarefa. 6. Aceite os desafios e os fracassos. Aceite que o desafio é uma parte natural do processo e esteja disposto a lidar com os fracassos e obstáculos que possam surgir ao longo do caminho. 7. Busque feedback. Buscar feedback pode ajudar a entender onde estão as áreas que precisam ser melhoradas e também pode ajudar a manter a motivação e a concentração na tarefa.
Ao seguir essas estratégias, você pode aumentar as chances de entrar no estado de fluxo com mais frequência e experimentar uma sensação de realização, satisfação e felicidade enquanto realiza suas atividades. Vire o jogo da vida a seu favor lidando de forma inteligente com as barreiras mais comuns à sua criatividade. Aprenda a estabelecer um ambiente favorável à vivência do fluxo criativo. Identifique e reconheça os seus talentos. Busque novas habilidades para poder fazer o que sempre quis fazer. E desenvolva a sua criatividade. Vivenciar ao máximo o estado de fluxo, ter uma vida com mais criatividade, pode beneficiar sua carreira, seus relacionamentos e até mesmo os seus momentos de lazer. Mas me conta, você já cria atividades que te levam ao estado de fluxo? O que te faz esquecer do tempo? Conta pra gente nos comentários o que você está fazendo para ter uma vida mais criativa. Sua presença é muito importante para nós. Inscreva-se no canal. Curta e compartilhe.